Mais um dia de Série B, todo dia de Série B aqui no Torcedorismo, e o Goiás vai viajar para enfrentar o Ituano e quer terminar esse dia colado no G4. Santos e Amazonas fazem um jogo importantíssimo para a pretensão dos dois times nessa Série B. O Santos está vindo numa má fase, pega um Amazonas que está arrancando. Será hoje o dia das zebras na Série B, meu irmão? Vamos ver agora os favoritos para os jogos, então vamos embora, mete marcha aí, vamos nessa. Essa 23ª rodada que veio colada na 22ª da Série B já começou, né? Ontem tivemos um jogo, nossa senhora, tem um pelo no meu olho. E hoje a gente vai ter mais 2 jogos pra gente conversar aqui no canal, tá? Santos e Amazonas vão se enfrentar depois daquele primeiro jogo que deu uma certa polêmica no primeiro turno, né? E o Santos tá em má fase, tá? Tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e o Amazonas começou a sonhar com acesso, tá querendo sonhar mais ainda, vai pra cima do Santos, tá? Teremos ainda Ituano e Goiás, Ituano que melhorou muito jogando em casa e vai pegar um Goiás encaixado depois que Wagner Mancini chegou no comando, né? São 2 jogos muito duros e a zebra pode passear, tá? Vamos conversar sobre isso. Eu me chamo Diogo Cunha, cara. Este é o canal Torcedorismo, um canal sobre futebol brasileiro. E você tem que se inscrever porque você é brasileiro, porque você ama futebol. E aqui você vai ficar muito bem informado sobre todas as divisões do nosso país, cara. Se você quiser informação sobre o time da 4ª divisão, tu vai achar aqui no Torcedorismo. 3ª divisão, vai achar aqui no Torcedorismo. Então, meu irmão, se inscreve, tu não tem o que perder estando inscrito aqui, beleza? E eu vou pedir também mais uma coisa pra você deixar sua curtida. Cara, a curtida eu peço todo o vídeo porque é o que mais me ajuda nesse momento aqui no YouTube. Então se você puder deixar ela aí, vai ajudar um humilde youtuber a tentar crescer nesse ramo junto com você, né? Porque a gente tá junto nessa. Então vamos falar sobre Santos e Amazonas, jogo às 16 horas. Cara, o Santos, meu irmão, nos últimos 5 jogos só venceu um joguinho. Só conseguiu vencer o Paysandu naquele jogo no Mangueirão lotado, que a torcida do Papão fez um mosaico maneiríssimo. Só venceu aquele jogo nos últimos 5. Tá vindo de uma derrota em casa pro Avaí e um empate fora de casa, mas contra o Guarani, que é o lanterna, meu irmão, da competição. O Guarani melhorou e tal, dá pra passar esse pano aí no Santos, mas é o lanterna da competição contra o Santos, o time que tem uma folha salarial de 12 milhões na Série B, né? Então a pressão pra cima do Carille, técnico do Santos. Tá voltando a crescer um pouquinho ali, ele tá muito prestigiado no cargo, nada que esteja balançando, mas tem a pressão pra ele voltar a ter ali desempenho bom na Série B, né? Perdeu a liderança, a vantagem pro 5º colocado diminuiu para 3 pontos, então assim, o Santos não pode nem pensar em não conquistar o acesso nesse ano. Primeiro, a quantidade da dívida do Santos e segundo, o tanto que o Santos investiu para voltar à Série A. Então assim, 3 pontos pro 5º colocado que é o América, mas não corre o risco de terminar esta rodada fora do G4, tá? Porque o América tem ali 8 vitórias contra 11 do Santos. Pode igualar o Santos em número de pontos, mas não passa no critério de desempate, só que tá geral chegando. Não é só o América não, tá geral chegando ali no Santos, então assim, precisa começar a pontuar e dentro de casa, então, não dá mais pra perder jogos, né? Então o Carille, cara, não tá gostando, assim como todos os torcedores do Santos, não tá gostando dos últimos jogos, não tá gostando do time e buscou alternativas ao longo dessa semana, segundo aí rapaziada que cobre o Santos no Globoesporte.com. Então ele vai alterar o esquema, ele não vai alterar o esquema tático para essa rodada, mas vai mudar as peças, vai mudar jogadores, tá? E, meu irmão, tem alteração em todos os setores, defesa, meio e ataque, tá? JP Sherman, Rainer e Pedrinho, todos eles estão suspensos. Então, na defesa, o Sherman sai forçadamente por suspensão, né? Então, ele não joga, tá? Então, não vai poder jogar. Mas no meio campo, meu irmão, vai mudar tudo. Juliano, principal jogador do Santos na temporada, camisa 20, vai voltar e deve voltar a ser titular. Agora, fica a dúvida, será que vão botar o Juliano de novo antes da hora? Porque ele voltou já de lesão e lesionou de novo, né? Com 20 minutos contra o Ituano, se não me engano. Então, vamos ver se o Juliano tá realmente apto a voltar a jogar futebol. Cara, muito importante, ele teve uma lesão muscular, né? Então, tá voltando de lesão aí. E o Sandri deve seguir na equipe aí. O Pituca pode perder a vaga. Exatamente, o capitão do time pode bancar. Será que ele vai bancar o Pituca? Essa é a expectativa aí da rapaziada que cobre o Santos. E no ataque, o Wendel Silva, cara, finalmente pode estrear. O Júlio Furch, Júlio Furch, né, não tá bem, né? Então, tá sem fazer gols já há um bom tempo. Então, ele deve perder espaço nesse jogo aí.
E o William Bigode foi cortado da relação porque sentiu dores no joelho. Então é desfalque pro Santos. Se o Santos vencer esse jogo hoje, apaga o que eu falei, meu irmão. Vai voltar a tranquilidade na Vila Belmiro. O Santos vai terminar o dia na liderança de novo da Série B. Então fica tudo mais tranquilo. O Amazonas, cara, tá vindo de um ótimo segundo turno, tá? É o 6º colocado na tabela do segundo turno, né? Venceu 2 jogos seguidamente aí, meteu 6 pontos nos últimos 2 jogos que disputou. Venceu o CRB e venceu a Ponte Preta, mas ambos os jogos jogando em casa, né? Então agora o Amazonas vai sair e, cara, sempre tem uma boa queda de rendimento quando sai de casa. Nos 9 jogos que fez fora de casa, o Amazonas só venceu 1, perdeu outros 4 e empatou 4. Então só conseguiu vencer o Botafogo jogando em Ribeirão. Foi até razoavelmente assim, não tem tanto tempo assim, né? Tem um mês mais ou menos essa vitória fora de casa do Amazonas. O time melhorou muito desde a volta do Rafael Lacerda, né? Ele é um ídolo do clube, um clube recente, tem 5 anos aí de existência, 6 anos, então ele que subiu com o time diversas vezes, então o Rafael melhorou muito esse time do Amazonas, tá? Mas ele tem desfalques, tá? Então, Dentinho ainda não vai estrear pela onça, inacreditável, ele que já chegou há meses e ainda não estreou, tá fora, tem lesão muscular, não vai jogar, né? Então o PH também não vai jogar, tá com dores no joelho. Então tem esses desfalques aí pro time pro Rafael Lacerda montar o time do Amazonas, né? O Amazonas que já está com 30 pontos na tabela, tá a 6 pontos do G4 e tá sonhando, meu irmão. Tá sonhando acordado e hoje esse sonho pode ficar ainda mais perto de se tornar realidade. Se o Amazonas encaixa uma vitória que seria histórica para cima do Santos dentro da Vila Belmiro, o Amazonas fica ali a 3 pontinhos do G4, vai chegar na briga. Meu irmão, o Amazonas vai chegar na briga pelo acesso se conquistar esse feito absurdo de vencer o Santos hoje, né? E o retrospecto entre esses dois times? Só jogaram uma partida e o Amazonas venceu o Santos, né? Ainda foi a primeira vitória da história do Amazonas na Série B. Foi pra cima do Santos, né? O clube ficou muito feliz e até deu uma zoada no Santos aí nas redes sociais. Então o Amazonas, na única vez que enfrentou o Santos, venceu. Então tem um retrospecto favorável, né? Um jogo, mas tem retrospecto favorável. Mas pro jogo de hoje, cara, o Santos é favorito. E por que o Santos é favorito? Vou dar 3 reais pro Santos, 2 pro Amazonas. O Amazonas tá jogando até melhor que o Santos, né? Mas é óbvio que tecnicamente existe um abismo, né? Então o Santos é melhor. Mesmo o Santos tendo deixado a desejar aí nas últimas rodadas, né? Ele precisa, nesse momento, dar uma resposta pro torcedor, né? Que, pelo amor de Deus, a última derrota pro Avaí ficou marcada. E o time vem reforçado do Juliano, né? Juliano é um cara muito importante para esse time. Ele voltando aquela engrenagem do Santos, para de depender tanto só dos volantes. Ele tem que dar uma criatividade ali um pouco maior no ataque. Então, eu acho o Santos favorito por esses fatores, beleza? Se você vai nesse jogo na Vila Belmiro ou vai no jogo em Itu, do Ituano contra o Goiás, cara, filma a festa da sua torcida direto lá do estádio, posta nos stories do seu Instagram ou tira uma foto, pode ser também, só que me marca, cara, que eu vou repostar todo torcedor que me marcar direto do estádio, beleza? Tradição do torcedorismo sempre rola por aqui no canal, beleza? Ituano e Goiás, outro jogo de hoje, né? Cara, Ituano segue na zona do rebaixamento e segue perdendo jogos importantes nessa Série B, né? Só que, cara, um ponto que é importante para hoje, o time melhorou muito o seu retrospecto em casa, né? Ele já não perde há 5 partidas como mandante. Venceu 2 e empatou 3. Então é um time que passou a ser um bom mandante, né? O time fechou a casinha ali, né? O Valentim, Alberto Valentim, técnico do Ituano, resolveu fechar a casinha, resolveu não ter um time tão ofensivo, né? Não estava conseguindo ser tão ofensivo e marcar bem, então estava levando muitos gols e marcando muitos gols, né? Um jogo marcante foi aquele 5-3 pro Paysandu, que o Paysandu venceu. Foi a última derrota, inclusive, do Ituano dentro de casa, então depois daquele jogo, o Valentim falou, não, vamos fechar a casinha aqui, ganhar de 1-0, meio a 0 já tá valendo pro Ituano, né? Então, o time aprendeu a jogar dessa forma um pouco mais recuada, né? Só que, meu irmão, são 5 pontos de distância pro CRB, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, então o Ituano tá precisando desesperadamente da vitória. O time vem de 2 vitórias, né? Nos últimos 3 jogos, só que perdeu na última rodada aí, perdeu pro Novo Horizontino, que é normal, o líder da Série B, né? Mas, meu irmão,
a fase do Ituano não deixa o time perder nenhum jogo. Então, Alberto Valentim, para esse jogo de hoje, não terá desfalques. Então, uma ótima notícia. Deve repetir esse time que perdeu e fez um jogo razoável contra o Novo Horizontino. Então, deve ir para campo o mesmo time. Do lado do Goiás, cara, é outro time que vem arrancando na Série B, né? Entrou nos eixos, entrou nos trilhos com o Wagner Mancini. O Wagner Mancini chegou e no segundo turno, tá? O time tem 2 vitórias e um empate, é o terceiro colocado na tabela do segundo turno, ou seja, é a terceira melhor campanha nesse retorno da Série B, então é um dos grandes times nesse momento. Tá a 4 pontinhos de distância da zona de classificação para a Série A. E se vencer hoje, cola, meu irmão. E volta muito forte no retrovisor de geral que tá lá dentro. Fica a 1 ponto do Vila Nova, né? Seu rival. O Goiás chega ali, encosta em geral ali. Então é um jogo muito importante. É uma chance de ouro enfrentando um time da zona do rebaixamento, podendo colar no G4. Chance de ouro do Goiás hoje, tá? Então o Wagner Mancini sabe disso e pro jogo de hoje ele vai ter o retorno do Dieguinho, né, que estava suspenso na última rodada. Ele vai voltar a ser titular, né, o Diego Caito vai pro banco, mas Paulo Baia, jogador importantíssimo pro Esmeraldino, recebeu o 3º cartão amarelo e nem viajou pro jogo, obviamente. Ficou em Goiânia treinando, né, então Paulo Baia está fora do jogo de hoje, tá? E cara, além do Paulo Baia, tem os reforços, tem jogadores que estão lesionados já, né? Então, seguem como desfalque, né? O Sander, o Juninho, o Ângelo Rodrigues e o Edson. Todos esses estão lesionados e também estão fora da partida. Retrospecto histórico entre os dois times dentro da Série B. Foi apenas um jogo, né? Foi o jogo da ida, né? Do primeiro turno e o Goiás venceu por 2-0. Então o retrospecto também é a favor aí do Goiás. Eles já se enfrentaram em Copa do Brasil, mas em Série B foi só uma vez. E o Goiás, mesmo fora de casa, carrega o favoritismo, né? São 3 raios pro Goiás, 2 raios pro Ituano. Cara, esse Ituano, ele é um time perigoso, tá? É um time que sabe tocar bem a bola dentro de casa. É um time que, apesar de não se lançar ao ataque, é um time agudo, é um time muito vertical. Ele pega um contra-ataque muito rápido. 2 ou 3 chances ali que surgirem pro Ituano, ele vai brocar pelo menos uma. Então o Goiás tem que ter cuidado com essa transição defensiva. Mas o Goiás deve permanecer mais tempo com a bola, deve ter mais chances de gol e por isso, pra mim, é favorito. Então, coloca aqui embaixo os seus favoritos para os jogos de hoje, suas apostas para os jogos, as famosas apostas dos comentários. Bota aí embaixo aí, vou estar trocando uma ideia com vocês também nos comentários. Se inscreve aqui no canal. Meu irmão, amanhã tem mais vídeo. Tá rolando tudo de absurdo nesse momento no futebol brasileiro. Série C em reta final, Série D, Série B, Série A. Tá pegando fogo, então se inscreve porque aqui você fica sabendo de tudo bem explicadinho. Então, se você não deixou a curtida, deixa agora aí. Não esquece, antes desse vídeo acabar, muito obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou.